salvação. Amém, irmãos? Só Jesus, amém? Caminhando pelo mundo sem parar, venço muitas lutas e outras estou a disputar. Eu não tenho tempo nem pra descansar, eu não posso parar. Sou filho de Deus, de fé, e aprendi que perder uma luta não é o fim. Sei que é difícil às vezes suportar o meu erro, mas eu não posso parar. De mim, dá-me força pra continuar até o fim. Eu vou lutar para estar de pé. Eu vou chegar onde está Jesus de Nazaré. Mas se você, ó Deus, desistir de mim, de ti eu não desistirei. Mas se você, ó Deus, desistir de mim, de ti eu não desistirei. Caminhando pelo mundo sem parar, venço muitas lutas e outras estou a disputar. Eu não tenho tempo nem pra descansar, eu não posso parar, porque eu sou filho de Deus, sou caminhante de fé. E aprendi que perder uma luta não é o fim. Sei que é difícil às vezes suportar o meu erro, mas eu não posso parar. Deus, não desista de mim. Força pra continuar até o fim. Eu vou lutar para estar de pé. Eu vou chegar onde está Jesus de Nazaré. Mas se você, ó Deus, desistir de mim, desistirei. Mas se você, ó Deus, desistir de mim, de ti eu não desistirei. Amém, irmãos? Chegou a melhor hora, né, irmãos? Vamos colocar de pé, todos bem reverentes nessa hora. Sob ao solo de somente crer, vamos receber o pastor Vanderlei de Andrade com o tema Ele habita em um lugar. Isaías 40,
22. Momentos no tabernáculo da palavra. Deus abençoe. Pastor Vanderlei de Andrade na tribuna. Eterno Deus, aqui estamos na Tua presença nesta hora, meu Pai, para Te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar aqui, meu Deus, para louvar o Teu nome. A Tua palavra diz no Salmo 150, verso 6, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Ó Deus, obrigado pelo fôlego da vida, obrigado pelo ar que respiramos. A Tua palavra diz no Salmos 29, verso 2, adorai ao Senhor na beleza de sua santidade. Ó, e nós estamos aqui para Te adorar, para Te exaltar, para Te elevar, Senhor. Não há outro nome maior do que o Teu nome, como foi cantado, só Jesus. Este nome é maior, está acima de qualquer outro nome. Pai, nos entregamos a Ti nesta hora. Fala conosco através de Tua santa e bendita palavra. Amém, Senhor. Deus abençoe, meus queridos irmãos aqui presentes e os irmãos através da internet também. Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos, a irmã Maristela, que foi batizada no nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta tarde, a água estava gelada, mas, graças a Deus, tudo correu bem. E o irmão Vitor, esse jovem, que foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, é uma alegria para nós ver almas aceitando a palavra, tomando a decisão, uma posição de fé. É longa a caminhada, mas saiba que Deus está com vocês. Amém? Vamos ler a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 40, verso 22. Diz as Escrituras, Isaías, capítulo 40, verso 22. Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Amém. Podeis sentar, irmãos. É importante que não faz muitos anos que a ciência descobriu que a Terra é redonda, né? E a Bíblia já falava isso há muito tempo. O globo é algo redondo. Nós vamos falar então sobre esse tema que foi colocado no quadro ali. Ele habita em um lugar. Ele, Deus, habita em um lugar. Nós vamos pregar em tom de estudo da palavra. Amém? Vamos evitar caminhar, se locomover. Vamos olhar para o púlpito, para que você possa captar a palavra. Entre no Espírito de Deus. Deus habita em um lugar. Ele é real.
Quero dizer para vocês que Deus é um ser real. Ele é real. Tem até um hino que diz: nosso Deus é real. Deus não é como o vento, diz o Mombrana. Nós vamos ler isso. Ele é um ser. E nós lemos aqui, vamos ler a mensagem, começando, vamos mostrar na mensagem o que o profeta diz sobre isso para nós, porque nós não vamos conseguir abordar tudo hoje sobre este assunto. Vamos ter que continuar amanhã na escola dominical. Posição no corpo de Cristo, parágrafo 50, o profeta diz: Ele é onipresente, porque Ele é onisciente. Ele conhece tudo porque Ele é infinito. Sendo infinito, o faz onipresente. Deus, diz o profeta, continuando essa mensagem, ele fala que Deus não é onipresente no sentido da palavra, que significa que Deus está em todos os lugares. O Mombrana diz que Deus não está em todos os lugares. Deus não está. Mas Ele não é onipresente, sim, Ele é onipresente porque Ele é onisciente. A sua onisciência faz dele onipresente, isso é. O que é onisciente? É que ele conhece todas as coisas antecipadamente. Ele sabe quanto diz o Mombrana, quanto sebo produz uma mosca, quantas batidas de asa ela vai dar. Ele conhece tudo antes das coisas acontecerem. Ele é onisciente. Ele conhece o passado, presente e futuro. Ele sabe tudo antecipadamente. Ele sabia antes da fundação do mundo que nós estaríamos aqui hoje adorando a Deus. Então ele não está em todos os lugares. Se Deus, diz o Mombrana, estivesse em todos os lugares, o ímpio teria o Espírito Santo. E o Espírito Santo só habita nos crentes nascidos de novo. Amém? No Filhos de Deus. Não mora em qualquer lugar. Porque Deus não habita num lugar aonde não seja o seu templo, não seja filho dele. Tem que ser filho dele para ele morar ali. Agora vamos chegar a isso, que Deus é um ser, ele habita num lugar, e o que está em nós aqui é uma parte dele. Assim como nós somos um ser trino, Deus também é um ser trino. Não uma trindade de pessoas distinta, mas três partes. Deus se divide. Amém? Deus tem três partes e essas três partes formam Ele. É o que faz dele ser um ser completo, perfeito. Porque Deus é perfeito em três. Nós somos um ser trino, corpo, espírito e alma. E o irmão Brana diz que sem um destes, não seria completo. Amém. Nós seria incompleto, nós seria imperfeito. E nós somos trino, então Deus é trino, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Semelhante a Ele, quer dizer, se nós descobrimos que somos um ser trino, uma trindade, então Deus é trino também, Deus é perfeito em três. Amém. E Deus pode mandar seu Espírito, uma parte dele, e se repartir entre vários e muitos, e ele estar num lugar assentado. Que coisa tremenda. Vocês estão entendendo? Amém. Assim como nós, bem assim, superficialmente, nós muitas vezes
saímos do corpo. Alguém fala conosco, esse exemplo já dei muitas vezes aqui, mas é bom para você gravar isso, ficar bem batido o prego, para vocês entender a divindade, como Deus trabalha, como é Deus. Às vezes alguém está falando com você e o seu espírito está em outro lugar, sua mente, seu pensamento, a tua pessoa interior está em outro lugar lá, e você se desliga daquele lugar e não escuta, até os teus sentidos naturais do corpo não consegue captar, ouvir o que a outra pessoa está falando. É uma coisa tremenda. E alguém tem que bater em você, dizer, ei, onde é que tu tá? Aí a pessoa volta de novo. Que coisa tremenda. Volta de novo. É que eu estava em outro lugar. O que você estava falando mesmo? Isso é para você ter uma ideia de Deus habita em um lugar. Amém. E Ele... seu espírito está aqui. Aleluia. E ele não é diminuído. Ele está no lugar, assentado. Ele é um ser, ele é real. Amém. Que coisa tremenda, não estou pregando Santíssima Trindade, que você tem que entender, porque é a mensagem do profeta. Isso é algo muito profundo, que infelizmente a maioria do povo da mensagem ainda não entendeu. Eu cheguei uma vez lá em São Borja, e eu preguei, eu fui falar para eles, vocês hoje, quem crê na Trindade aqui, de Deus? Aí se assustaram, os irmãos. Disseram, pastor, o que é isso? Nós vamos voltar para trás. Se não, vou provar para vocês que Deus é uma Trindade. E o profeta chegou a dizer que ele era trinitário. Não da maneira que os trinitários creem, mas da maneira bíblica, real, verdadeira. Amém. Aleluia. Porque Deus é perfeito em três. Corta a laranja, pega a laranja, corta ela. Tem casca, polpa e semente, é trino. O oxigênio é H2O, 2 porções de oxigênio e uma de hidrogênio, ou 2 de... É aí, né? Os irmãos que são aí, as faculdades, me ajude. 2? 2, Amém? Então veja, é uma trindade. É trino. Aleluia. As frutas são trina. Corta o abacate, é casca, polpa e a semente. Está ali. Deus é perfeito em três. Então, Ele está num lugar, Ele habita em um lugar. Agora, vamos caminhando aqui. Então, Ele não é onipresente no sentido da palavra. Ele é onipresente porque Ele é onisciente. Conhece todas as coisas antes que aconteça. Ele sabe se eu vou ir até o fim da minha caminhada crendo e obedecendo a Ele ou não. Ele sabe, a irmã e o irmão que tomaram a decisão hoje de seguir o caminho, se eles vão ir até o fim ou não. Deus não se surpreende com nada do que vai acontecer. Amém. Deus não se surpreende. Todo mundo se surpreendeu com Judas quando ele traiu o mestre, porque Judas não deixava tanto furo. Parecia um crente, até fez milagres, fez curas no nome de Jesus Cristo. Von Branham chega a dizer que até o nome dele estava escrito no céu. Até o nome dele estava escrito. E foi riscado. E quando ele traiu, o que é isso, Judas? Nós não esperava que o Judas ia fazer isso. Mas Jesus sabia. Não se surpreendeu. Amém? Amém? Porque ele era um profeta também. Ele sabia, ele olhava e ele sabia.
Ele sabia o que estava ali. O Mombrana, quando olhava para uma pessoa, ele sabia se era filho de Deus ou não. Sabia? Acho que não sabia. Ele sabia se era um eleito. E o eleito é que ele discernia. Porque o eleito podia discernir os pecados de um eleito. O eleito se humilha, o eleito vai corrigir. Quem não é eleito sai espraguejando, bravo e não aceita. Mas o eleito aceita a correção de Deus. Deus pode repreender uma pessoa que é filho dele e ele aceita, ele reconhece. Eu errei, meu Deus, é verdade isso. Chamou. Por que Jesus nunca chegou para Judas e disse: tu é um diabo, Judas? Jesus nunca disse, ele só disse: um de vós é um diabo. Mas para Pedro ele chegou: para trás de mim, Satanás. Chamou Pedro de Satanás. E o Pedro no outro dia estava adorando a Deus junto com ele, voltou para o culto, continuava caminhando com ele, porque Pedro reconheceu: era o diabo que me usou mesmo. Mas o Judas não podia dizer aquilo, o Judas ia escapulir. Aleluia. Deus não se surpreende porque ele é onisciente. Nós vamos bem devagar para nós ir comendo assim, sabe? Você come de ligeiro, você não sente o sabor da comida, do alimento. Você tem que comer devagar. Amém? Amém. Glória a Deus. Às vezes as pessoas pensam que Deus está no barulho. Quando está uma barulheira, todo mundo gritando, chorando, gritando: Deus desceu aqui. Deus... Não, irmão. Deus trabalha no silêncio. Estava eu e o Michel escutando a mensagem do Mombrana, né? O Mombrana disse assim: as coisas grandes não fazem barulho. O sol, ele levanta bilhões de litros de água e você não ouve nem um barulhinho. Você colocando água, o Mombrana diz, no copo para tomar água, faz mais barulho do que o sol faz, para levantar bilhões de litros de água. As coisas grandes não fazem barulho, é as coisas pequenas que fazem a barulheira. Aleluia. O grilo faz uma gritaria na selva. E ninguém liga, ninguém se assusta. Mas quando o leão ruge, todo se cala, até o grilo se cala. Aleluia. Glória a Deus. Então veja, o Mombrana diz: então... ele é infinito, sendo infinito, o faz onipresente. Sendo onipresente, então, sendo infinito, então ele se assenta nos céus. Deus se assenta nos céus. Ele habita em um lugar, porque é um ser. Amém? Ele habita em um lugar, porque ele é um ser. Agora vamos na mensagem Coisas que Hão de Ser, 1965, parágrafo 38. Sua grande presciência lhe diz todas as coisas através de previsão. Ele é onipresente porque ele é onisciente. Onisciente porque ele é onipresente. Portanto, através de sua presciência, quer dizer, conhecimento antecipado das coisas. Agora, ele não pode ser exatamente como o vento sobre a terra. Porque ele é um ser. É um vento, é ele, é Deus. Não, ele não é como o vento, diz o profeta. Ele é um ser. Você tem que entender isso. Amém? Ele não é simplesmente um mito. Ele é um ser. Amém. Ele habita. Ele mesmo habita em uma casa. Ele habita em um lugar chamado céus. Amém? Ele habita em um lugar chamado céus. E, portanto,
através da sua, sendo onisciente, sabendo todas as coisas, então ele é onipresente, porque ele conhece todas as coisas. Deus, ele é real. Amém? Glória a Deus. O que está aqui é o seu Espírito. É o seu Espírito que está aqui. Você vê que Jesus, quando estava na terra, ele disse para os seus discípulos: eu enviarei, o Pai enviará outro Consolador. Outro. Porque naquele momento ele era o Consolador. O Consolador estava em carne humana ali, que é o Espírito Santo. O Pai enviará outro Consolador. Quer dizer, agora ele vai ser de uma forma diferente. O Consolador está aqui. É o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E o irmão Brana diz que o Logos, o Espírito Santo, é uma parte de Deus. Se nós já demos estudo aqui, né, meus irmãos? Vocês estão bem a par disso. Então aqui vamos à mensagem: quem é este Melquisedeque? 49. Deus tem que ser infinito, nós somos finitos. Ele é infinito e ele é onipresente, onisciente, onipotente. Se ele não o é, então não pode ser Deus. Conhecer todas as coisas, todos os lugares devido à sua onipresença. A onisciência o faz onipresente. Ele é um ser. Ele não é como o vento. Novamente, o Brando diz, não é como o vento. Ele é um ser. Ele habita numa casa. Porém, se a sua casa, e essa casa é os céus. Aí depois nós vamos entrar, mas habita o coração, ele habita no coração. O que habita em nosso coração é uma parte dele, o seu espírito. Uma parte dele. Vocês estão entendendo? É uma parte dele, porque senão Deus não está com... O irmão Brando diz que Deus não está aqui completamente em plenitude em mim. Nós temos uma parte dele, que é o seu espírito, que é uma parte dele. Ele habita numa casa, porém sendo onisciente, sabendo todas as coisas, o faz onipresente, porque ele sabe tudo o que vai acontecer. Porque o que nós cria? Que Deus está só aqui e não está mais, não está no céu, não está em lugar mais nenhum. É assim que nós cria, não é? Não é assim? Porque nós interpretava, nós pegava ali um texto isolado, não entendia essas coisas, esses pormenores. Amém. Deus está só aqui agora. E Deus não está em outro lugar. Nós entendíamos, Deus mudou de lugar, foi para outro lugar, e pronto. Não, irmão, Deus está em um lugar, Ele habita em um lugar. E esse lugar é chamado de céus. E o que ele enviou, por isso que diz a Bíblia, enviou o seu Espírito. Uma parte dele, não outro Deus, não outro ser, mas parte do seu ser. Amém. Amém? Amém. É como aquela velhinha que eu digo, ela estava lá, não podia se mover, ela estava numa cama, não podia caminhar, paralítica. O pastor foi visitar ela, e ela disse: pastor, já estive na casa do irmão fulano, já estive na casa do irmão ciclano, já andei em vários lugares, já fui até no hospital, já fui... Mas como, irmã? A senhora não pode levantar da cama? Como é que a senhora foi? Eu fui em espírito. Amém. Aleluia! Eu fui lá. Aleluia! Se o ser humano, numa capacidade limitadíssima como a nossa, mortal, podemos fazer isso, imagine Deus. Você está entendendo?
Por isso que as pessoas não compreendem. Deus é um ser inexplicável. Você não explica Deus. Isso aqui é apenas uma ideia de como é Deus. Porque se você vai explicar Deus, então me explica quem é que fez Deus, da onde Deus veio. E aí você vai ficar louco. A tua mente não vai entender isso aí. Amém? Isso aqui é muito bom, irmãos. Nós não ser criança, menininho na fé. Isso aqui é comida. Isso aqui é alimento para gente grande. Isso aqui não é alimento para bebezinho pentecostal da mensagem. Isso aqui eles ficam loucos. O que é isso? O que é isso? Não, isso aqui é a mensagem, meu irmão. Isso aqui é a palavra. A palavra não pode ser quebrada. O profeta diz: ele habita numa casa, porém sendo onisciente, sabendo todas as coisas, o faz onipresente, porque ele sabe tudo o que vai acontecer. Não pode haver uma pulga que pestaneje sem que ele o saiba. E ele o sabia antes que houvesse mundo. Quantas vezes pestanejaria seus olhos e quanto sebo tinha em si. Antes que alguma vez houvesse um mundo, isso é infinito, não podemos compreender isso em nossas mentes. Amém. Porém, isso é Deus infinito. Amém. Olha aqui, acabamos de dizer isso aqui. Não tem, nossas mentes não conseguem compreender, mas isso é Deus. Deus é um ser, ele habita numa casa, num lugar. Aleluia, glória a Deus. Que coisa boa, né, meus irmãos? Nós vamos caminhando. Agora vamos ter que caminhar também pelas Escrituras, porque é a Bíblia e a mensagem. É Bíblia e mensagem, amém? Glória, deixa eu achar aqui. Deixa eu achar aqui. A Bíblia, ela fala em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Porque nós lemos Mombrana dizer que Deus é um ser e habita em um lugar chamado céus. Amém? Céus, ele habita num lugar chamado céu, ele habita no céu. E nós vamos, nas Escrituras, nós vamos ver que existe mais de um céu. Mais de um céu. Veja que Deus é perfeito em três. Então, tem três céus. Três céus. Amém? Três. Nós somos um ser trino. Deus é um ser trino. Aleluia. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra céus está no plural. Ela não está no singular. Ela está no plural. Então, se fosse céu, Deus criou o céu, seria apenas um céu. Mas quando fala de céus, está falando de mais de um céu. Então, existe três céus. O primeiro céu é o céu atmosférico, que é o nosso aqui. O segundo céu, porque céu é uma atmosfera, diz o profeta na mensagem Futuro Lar. É uma atmosfera. Na verdade, nós vivemos no oceano invisível aqui. Ó. Esse oxigênio é água, né? É água. E tudo é ar. O ar é água. Isso eu li num livro de ciência. Se eles erraram, então estou errado com eles. Amém? Glória a Deus. Então é uma atmosfera, o céu atmosférico. O segundo céu, o céu astrônomo, que é onde tem as estrelas, a lua, o sol, os planetas.
Mas tem outro céu, que é o terceiro céu. Amém? É um céu onde Deus habita. Terceiro céu, porque Deus habita nesse terceiro céu. Porque se você vai ver o tabernáculo lá de Moisés, tinha 3 compartimentos. E Deus, a presença de Deus estava onde? No primeiro ou no segundo? Estava no terceiro. Lá no terceiro compartimento é que Deus, a palavra, a arca que representa a presença de Deus estava. Amém. Deus também, Ele não está nessa primeira parte nossa, que é o corpo. Deus não está na segunda parte, que é o nosso espírito. Deus está no terceiro compartimento, que é a nossa alma. Mambrana diz que Deus não mora na nossa cabeça, ou seja, o Espírito Santo não mora na nossa cabeça, no nosso espírito, Ele mora na nossa alma, no nosso coração. Amém. Amém? Entenda que o Espírito Santo é a alma, é Holy Ghost, é a alma de Deus. É a alma de Deus. Aleluia. Então Deus criou os céus, é mais de um céu. Vamos na Bíblia, Deuteronômio capítulo 10, verso 14, diz: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Amém. Aleluia. E tem uma mensagem, como o Brando disse, que você vai ver lá em Apocalipse, que tem mais de 3 ainda. Tem mais de 3 céus. Aí você vai no 7. Amém? Você vai nos 7 céus. Vai nas 7 dimensões. Amém? Vai nas 7 atmosferas. Aleluia. Mas a Bíblia diz: o céu dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. 2 Crônicas capítulo 2, versículo 6 diz: porém, quem seria capaz de lhe edificar uma casa? Tem gente que até na mensagem, irmãos, tem gente que tem medo de dentro do tabernáculo, irmãos, dentro do tabernáculo, na hora do culto não se pode conversar, não se pode andar, é o culto, estamos em um culto, mas Deus não habita nessas paredes de tijolo. Deus não habita numa casa material, física. Parece que o espírito católico, de reverenciar aquela catedral, parece que pega muita gente. Não é o lugar que santifica o povo, mas é o povo que santifica o lugar. Esse lugar só é importante quando vocês estão reunidos aqui. Porque Deus está na sua noiva, nos seus filhos. Amém? Quando não tem ninguém aqui, Deus não está aqui, meus irmãos. Entendeu? Deus não está aqui. Porque você não está aqui. Aleluia. Quando você chega aqui, quando você vai para casa, Deus está indo para casa. Aleluia! Aleluia! Deus em você, Deus em sua alma, no seu interior. Aleluia! Glória a Deus! Quem seria capaz de lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus o não podem conter? Aleluia! Glória a Deus! E quem sou eu que lhe edificasse casa, salvo para queimar incenso perante ele? Quem sou eu? Paulo diz: Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Deus não habita nisto. Diz 1 Coríntios 3,
versículo 16, 17 ali. Não sabeis vós que sois templo, casa de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? E já vou dizer para vocês, a casa de Deus não é esse corpo de externo, é aquela casa, sua alma, lá que é a casa de Deus. Amém? Lá que é a casa de Deus. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 2, diz, Paulo falando, conheço um homem, e ele não disse, fui eu fui lá no terceiro céu. Ele disse, eu conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo, eu não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Então existe mais de um céu. Amém? Glória a Deus. O terceiro céu. Então nós temos que entender, irmãos, que quando o irmão Brana fala, Deus está na terra. Deus está na terra. Deus está aqui. Mas Deus também está lá. Amém? Porque Ele, o seu Espírito, Ele, Deus, ser, Ele pode estar, Ele está nesses três céus. Pai, porque nós somos o ser trino. Meu corpo está aqui, nesse céu. Meu espírito entra no outro céu, que é algo mais espiritual. Amém. Não sei se vocês estão captando. Está no outro céu. A sua mente, irmão, é tipo uma metrópole muito grande, tremenda. Ali dentro está, e se chama memória existencial. Tudo que você já viu desde pequenininho, desde bebezinho, está tudo armazenado ali. A memória RAM, registro automático da memória, tudo que você viu, assistiu, tudo está registrado ali. É por isso que um pregador, ele tem que ler, ele tem que estudar a palavra, ele tem que ouvir, ele tem que... Porque ele, mesmo que ele não se lembre dali alguns dias daquilo, mas fica armazenado, fica registrado na sua memória. E quando o Espírito Santo quer usar ele para trazer algo, um conhecimento, um entendimento sobre determinado assunto, ele traz à luz, ele faz o pregador lembrar e traz à tona aquilo. Amém. Deus só vai te usar até onde você sabe, até onde você buscou. Por isso que diz, buscai-me-eis e me achareis. Por isso que diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você tem que conhecer, porque Deus vai te usar dentro daquilo que você sabe. Se você só sabe um versículo da Bíblia, é só aquele versículo, Deus só pode te usar até ali. Porque você tem que buscar mais. Procura te apresentar como obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Amém. Tem pessoas que viraram um anão espiritual. Muitos da mensagem ficaram numa fé paralisada. Paralisou ali só sobre batismo em nome de Jesus, a Santa Ceia Bíblica, a mulher não pode cortar o cabelo, nem usar roupa de homem, e Deus enviou um profeta. Muito bem, tudo bom. A doutrina dos apóstolos. E pronto, acabou. Mas a mensagem não é só isso, meus irmãos. A mensagem é muito mais do que isso. A mensagem tem algo tremendo para nós. A mensagem é a revelação de Deus, é Cristo revelado. Ela abriu os mistérios da divindade, abriu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, o meu ser... Meu corpo está aqui nessa parte de fora com ele, diz o Mombrana. Eu sou uma trindade, são três naturezas, três pessoas em uma, diz o profeta.
3 pessoas em uma. Uma parte está aqui que capta o que acontece nesse mundo exterior através da visão, da audição, do tato, do paladar, do olfato, os 5 sentidos do corpo físico. Amém? Eu estou aqui, essa parte capta essa parte aqui. Mas a minha mente, ela capta algo muito maior do que isso. Ela também tem 5 sentidos, que é a imaginação, a consciência, a memória, a razão, a afeição. Mas aí tem a terceira parte minha, que é a minha teofania, a minha alma. É ali, é que está Deus, a fé ou a dúvida. É ali que controla, é ali no terceiro compartimento que controla essa parte aqui. Veja, é aquele que está na mensagem véu adentro, irmão Branham diz, véu, é lá naquele terceiro compartimento, na sua alma, é ali onde está a sala de controle, no seu coração. E ali controla o seu espírito e controla seu corpo. Deus é um ser, Ele é um ser, e habita em um lugar no terceiro céu, e lá do terceiro céu, Ele sabe tudo o que está acontecendo aqui, e Ele tem o seu espírito aqui. Captaram? Aleluia, eu gostaria de poder esmiuçar isso aqui melhor. Eu trouxe o natural, o nosso natural aqui, que é lá na nossa terceiro céu, no nosso terceiro céu, vamos dizer assim, que está a sala de controle, que controla o primeiro e o segundo céu, que é o corpo externo e o nosso espírito, que é a nossa mente. Amém? E Deus é um ser e habita em um lugar, e esse lugar, diz o irmão, chamado céu. Amém. E Ele está lá, e Ele sabe tudo, porque Ele enviou o seu Espírito, parte de si, a sua alma, a sua teofania. O anjo do Senhor, a coluna de fogo, é chamada de um Logos, o anjo do Senhor. Assim como você tem um anjo, que é a sua alma, Deus tem um anjo, o anjo dele. O anjo dele é a teofania dele, é a alma dele, é o seu espírito, é a alma de Deus. Deus é um ser trino, ele tem alma, ele tem espírito, ele é um espírito, tem uma alma, e ele tem um corpo. E esse corpo é o corpo do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, nascido da Virgem, que está lá à destra do poder. Aleluia! Deus assentado em um lugar. Amém. Está assentado aonde? Aleluia! Glória a Deus. Não, mas se Ele está sentado lá, está no seu Filho, eu e o Pai somos um. Se Ele está assentado no trono, que é o seu Filho, Ele não pode estar aqui, mas pô, ele é Deus, nós lemos que Ele é infinito. Nós queremos pitolar Deus. Deus é um ser, está no lugar, assentado no céu. Na sexta dimensão, irmão Branham, queria ver Jesus, quero ver Jesus, Filho de Deus, aquele que morreu por mim no Calvário. Eu quero conhecer Ele, eu sirvo para Ele toda a minha vida, defendi, eu creio no sangue, aquele sangue derramado. Eu quero ver o meu Senhor, o meu Mestre. Ele não estava pedindo para ver Deus Espírito. Deus não pode ser visto, Deus da forma, na sua essência espiritual, ninguém pode ver Ele. Aí aquele irmão que falava com ele, que era um irmão da sexta dimensão, diz, está mais em cima, está na sétima. Amém? Está mais em cima. Um dia ele virá a ti primeiro. Amém? Um dia ele virá a ti primeiro. Está mais em cima.
Um ser está sentado Amém. em um trono. Por isso que ele disse quando ressuscitou: todo poder me foi dado. Aleluia. Foi dado para aquele corpo, que aquele corpo é o corpo glorificado, é o corpo físico de Deus. Amém. Todo poder me foi dado, tanto no céu, lá em cima, como na terra. Eu comando os anjos, eu comando tudo, e eu comando a terra também. Aleluia. Foi dado para o filho. Por isso que ele dizia: o filho nada pode fazer se o pai não disser, se o pai não revelar. Isso é um grande mistério da divindade que Deus tem revelado para nós. Aleluia. Deus e seu filho, Deus vai reinar para sempre em um corpo físico, reinando através de um corpo físico, nos reinando. Porque o que está, o Mombrana diz, aquele corpo, o corpo do Filho de Deus, está lá à destra da majestade do poder. E Deus enviou o Espírito que estava em seu Filho, enviou para nós. Porque Jesus, naquele estado de um corpo glorificado, ele não pode entrar em nós. Ele não pode. Você pode entrar em outra pessoa aí? Você pode entrar? Pode. Você não pode se fundir com outra pessoa. Você não pode. E no corpo glorificado também não vai poder, mesmo tendo poder para criar um planeta e tudo, mas não vai entrar no outro corpo, não. Pode atravessar outro corpo. Um corpo material, porque pode atravessar uma parede. Você está entendendo? É o seu espírito. Deus se repartiu e deu parte de si. Diz o profeta aqui, adoção, confronto de Efésios com Josué, parágrafo 12. E lá não pode haver nenhum pecado, lá não pode haver nenhum ciúme, lá não pode haver nenhuma enfermidade, lá não pode haver nada disso que possa alcançar aquela margem celestial. E se eu posso ter o privilégio de dizer isto, que talvez eu não diria, se eu não o disser, então eu oro para que Deus me perdoe. Mas se eu tivesse o privilégio, o que aconteceu foi que Deus me deixou ser levado para ver algo. Eu me referiria ao primeiro céu. Então, eu creio, na Bíblia, chamado, creio que foi Paulo, que foi levado ao terceiro céu. E se isto foi glorioso neste primeiro céu, e como será naquele terceiro céu? O Mombrana se referiu à sexta dimensão como o primeiro céu. Você viu? Mas se Paulo teve um homem que foi além disso. Foi ao terceiro céu. Não é de se admirar que ele não pôde falar sobre aquilo por 14 anos. Ele disse que ele não sabia se ele estava no corpo, fora do corpo, com aquele grande apóstolo, não para repartir o seu ofício, ou não para tentarmos fazer nós mesmos qualquer coisa como ele era, mas eu posso dizer com ele, eu não sei se eu estava neste corpo ou fora do corpo, uma coisa isto era tão real como eu estou olhando para vocês. Quando o irmão Brana foi naquela dimensão, ele não sabia, ele disse, eu também digo, não sei se estava fora do corpo, no corpo, eu só sei que eu fui levado ali. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, nós vamos ter que parar em seguida por aqui, né? Vamos ter que parar para nós continuar, creio que amanhã de manhã, mas dá para nós ir mais um pouquinho aqui. A mensagem, a presença de Deus não reconhecida. 173. Você sabe qual o problema hoje? Há pessoas, muitas pessoas, as pessoas que pertencem e apenas vão à igreja e têm um credo.
Tem muita gente na própria mensagem que apenas considera uma igreja, eu estou numa igreja. Nós não estamos apenas numa igreja, irmão, nós estamos na mensagem de um profeta. Amém. Nós temos uma mensagem da palavra, coisa pura de Deus aqui. Isso aqui não é brincadeira. Amém? Isso aqui não é brincadeira. Se nós levar na brincadeira, nós estamos perdendo nosso tempo aqui. Nós temos que levar a sério essa mensagem. A mensagem do irmão Branham teve 3 etapas. 3 etapas. E o irmão Branham disse que quando a espada caiu na mão dele, a espada do rei, e ele achou que ia morrer, e Deus falou para ele: olha, não tenha medo, isso é simplesmente a 3ª etapa, a vindicação do teu ministério. Qualquer ministério que não tiver a abertura, não tiver a palavra, não tiver a revelação, a 3ª etapa da mensagem do profeta, o ministério pode ser muito grande, pode ter um montão de gente, orquestras e um monte de coisa, e o pastor ser rico e tudo famoso, não adianta, aquele ministério não é vindicado. Porque a vindicação, Deus autenticou, vindicar é autenticar. Ele autenticou com a abertura da palavra. Essa noiva é autêntica, ela tem a revelação completa da palavra. Amém. O que Deus deu através do mensageiro, você tem que pegar. A noiva, o eleito pega. Porque a Bíblia diz que foi do agrado do Pai revelar os mistérios aos pequeninos. Aos pequeninos. Foi para estes que foi do agrado do Pai revelar, porque eles desejam, diz o irmão Branham, eles querem. Eles não fazem uma oração assim, ó, não me deixa caminhar, nadar em água profunda. Não, o eleito ele quer. Pai, eu quero entrar mais profundo, eu quero, Pai, como a Bíblia fala, no capítulo 48, se não me falha a memória, de Ezequiel, aquele homem, o profeta, Deus mandou ele caminhar naquelas águas purificadoras, e ele começou a entrar, e entrou, e a água deu pelos tornozelos, e ele vai mais fundo, vai mais, deu pelos joelhos, deu pela cintura, deu pelo peito, e daqui a pouco ele tinha que nadar, não dava mais, ele estava nadando nas águas purificadoras da revelação de Deus. Aleluia! Amém! Peixe pequenininho é que só vive na superfície. Labarizinho você chega a ver eles andando. Peixe grande você não vê, irmão. Peixe grande está nas profundezas. Você olha aquela água escura, às vezes, tudo escuro, você olha, aqui deve ter peixe grande. Aleluia. Aonde os outros têm medo de entrar, é ali que está a coisa, irmão. A pérola dá lá no fundo, lá tem que mergulhar, tem que ir no profundo para encontrar uma pérola. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Tem gente que tem medo de mergulhar nas profundezas da mensagem, irmão. Você tem que mergulhar, o eleito mergulha, ele vai, ele quer, eu quero mais. Eu quero mais de Deus, já cansei de nadar nessa superfície. Não quero mais, eu quero mais profundo. Mais profundo. Mais profundo, amém? Amém. Eles viram, veja, elas viram tanto de simplesmente falsidade, tanto de simplesmente status, e tanto de prédios grandes e finos. Nós nunca nos desviemos para esse tipo de rebeldia. Veja, Deus não habita em grandes prédios, Ele habita no seu coração. Veja, Deus não habita
em educação intelectual. Ele está longe disto. Ele habita em humildade no seu coração. Amém? Então Deus habita em humildade. Aí nós vamos amanhã entrar um pouquinho mais nessa parte para você entender. Amém? Porque se nós pegar, quando o irmão Brando diz, Deus habita em seu coração, Deus habita ali, você tem que entender que Deus, Ele é um ser, e habita em lugar chamado céu. E o que está no seu coração é uma parte dele. Amém? Você tem que entender isso para você entender a divindade, como Deus trabalha. Amém? Porque senão nós vamos fazer confundir toda a palavra, a escritura. Amém? Vamos se colocar de pé? Amanhã de manhã, às 9 horas da manhã, teremos nossa escola dominical e nós vamos continuar mais um pouco aí sobre isso. Amém? Que Deus abençoe vocês. Vamos orar, agradecer a Deus por esse culto que Deus tem nos dado. E eu gostaria de, com o encerramento, antes de nós encerrar, o irmão Moisés cantar um hino. Amém? Canta o Raridade, consegue cantar? Onde é que estão os músicos aí? Vamos ouvir então, irmão Moisés vai estar louvando a Deus com o hino Raridade. Você é uma raridade, irmão? Amém? Amém? Glória a Deus. E logo após, então, o irmão Paulo Pinho estará orando e despedindo o culto. E amanhã às 9 horas da manhã estaremos aqui. E o meio-dia é o nosso companheirismo, nosso almoço. Os irmãos tragam os seus pratos, que puder, né? Seu talher, e vamos estar juntos. E à tardinha é a Santa Ceia do Senhor. Deus abençoe. Não. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, o ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer
não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Pai, graças te damos pela oportunidade, a bênção da tua palavra para as nossas almas. E neste momento pedimos que tu abençoe a cada um na condução, deslocamento para os lares, ó Pai. Nós abençoamos nossos irmãos através da internet, em nome do Senhor Jesus Cristo.